A adoção é um sentimento muito lindo, né? Quem ama ou quem tenta fazer e não consegue amar o suficiente. Quem tenta fazer e não consegue, a gente tem que ser indulgente também com eles, né? Mas tentaram, sem entrar nesses pormenores. Eu me lembro uma coisa muito forte, Flor, que conheço uma moça, já contei esse negócio pra vocês, que fazia o fato da adoção, chamava Segunda Noite, lá em Feira de Santana, minha cidade. Então ela estava muito ligada com a enfermeira dentro do orfanato lá, onde as crianças que a justiça toma, sabe, para colocar em espera de encontrar pais adotivos. Eu me esqueço como se chama. E ela me contou que foi uma das coisas mais chocantes. Ela disse que era muito desiludida com a adoção, assim, com as pessoas que adotavam. Ela contava porque ela viu muito isso, né, ficou muito de perto. Mas uma coisa ela me contou que não posso esquecer, que ela diz assim, que uma das menininhas que foi adotada tinha sido devolvida. Ela tinha 10 anos. Ela tinha vivido coisa de 4, 5 anos com essa mãe e devolveu. Diz que ela lá nesse centro de acolhimento, disse que ela dizia assim, ô tia, compra pra mim um cartão telefônico que é pra eu ligar pra minha mãe para ela vir me buscar. A mãe dela era mãe adotiva, que foi uma coisa que eu nunca esqueci. Ela me disse isso tem 10 anos que ela me contou isso. E quando eu lembro disso, eu fico, caramba. Quer dizer, a criança pedia pra ligar pra própria mãe que devolveu ela, sabe? Isso é da gente pensar. Pra gente pensar mesmo, né? Com muito carinho. Como diz lá no nosso evangelho, que nós temos o coração de receber o filho de outro, é muito grande. Então vamos lá, gente, trabalhar, não é? Hoje continua o nosso livro Libertação, no capítulo 12, Missão de Amor. Vamos continuar falando da nossa missão de amor, né? Começamos a falar da missão, que é a missão do amor da adoção, que faz parte, né? Inclui, né? Juliana inclui, sempre encontra no meio de encaixar, porque faz parte do nosso aprendizado. Mas continuando nosso estudo, hoje 31 de agosto, último dia do mês de agosto, o nosso capítulo, vocês lembram, a semana passada estávamos no final daquela prece, terminamos aquela prece do Gúbio, intercessão pelos espíritos que estavam ali sofredores, junto do filho do Saldanha, que foi uma prece assim, muito linda, que nos emocionou a todos. De nada, a gente se emociona, não é? Entendi. Ou Nádia o que, Ana? Desculpa, Nádia. Não tem que pedir desculpa, não. Então, olha só, gente. Continuando o nosso textinho aqui, vocês lembram lá da prece, ele concluiu. E me firmou muito no coração, ficou paradinho ali no meu coração, mas não é estagnado, não. Ficou... Soldado, bom dia, bem-vindo. Gente, beijo a todos, tá? Bom dia, que eu fiquei aqui, ó, conversando com a Aninha e tal, e não dei meu beijo pra vocês. Então, beijo a todos, bem-vindos. Não ficou estagnado, não. Ficou, sabe, luzindo, refletindo, batendo. Ficou ali indo e vindo essa frase na minha mente durante essa semana. Esse pedacinho aqui que eu vou reler para vocês, para depois continuar, que é o final dessa prece, que ele diz assim, que ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Vocês podem dizer, e o que é que foi aqui que ficou assim na tua cabeça, né? Foi ele dizer que eles também te procuram,
te amam e te buscam inconscientemente. E estudando o livro dos Espíritos, fui lá cavar essa parte justo que os Espíritos respondem para Kardec, né? Que existe já dentro de nós. Kardec pergunta se tem que fazer nascer dentro da pessoa isso. Ele diz não, já existe, tem que desenvolver. Então nós temos um pedaço de Deus dentro de nós. Nós já o amamos, mas não sabemos. Nós temos dentro de nós, né? Nós procuramos Ele, mas não sabemos como e não sabemos por quê. Porque nós, quando queremos a nossa felicidade, por mais que seja egoísta, e nós sendo criatura de Deus, nós incluímos Deus dentro da nossa vida e do nosso padrão de felicidade. Nós não sabemos. Não é, Maria? Isso me fixou muito, porque muitas vezes quando estamos degradantes mesmo, que estamos no vale fundo, dos sentimentos escuros, nós ainda temos Deus dentro de nós. Inconscientemente, mas temos. Que nós conseguimos amar uma plantinha. O Saldanha, por mais difícil que ele era, e mal que ele era, ele estava exercendo a maldade ali, terrivelmente, em cima da Margarida, mas ele amava. Então ele amava a Deus, porque ele amava o filho. Não é? Ele amava o filho. É uma linguagem da psicologia, Wagner, a Joana de Anjos fala muito dela, né? Que a parte superior de dentro, que temos dentro de nós, seria o self, a parte da nossa consciência superior. Não é assim, Maria? Mais ou menos assim. Que eu não sei muito também, então eu sei por cima. Né? A Maria disse que nós temos um selfzinho assim pequenininho. Essa consciência superior está bem miudinha, né, Maria? Que nós temos que desenvolver. Então é isso. Então, continuando aqui. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele. Atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos, com perceptível emotividade, Gúbio aplicou passes magnéticos em cada um dos 3 infelizes e, em seguida, falou ao rapaz encarnado. Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Essa frase, o que é que lembra a vocês? Essa frase traz uma lembrança em vocês de alguma coisa? O que é que vocês acham? Maria, Florzinha, o Wagner, que está aí participando agora. Traz um... Levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Não foi Jesus? Jesus não disse para o paralítico: levanta-te e anda, vais, não peque mais. Não. E vão mais além. Gúbio não é Jesus. Gúbio não é perfeito. Gúbio é um espírito superior, mas ele também está em caminhada evolutiva. Não é? Mas Gúbio teve esse poder magnético depois de uma oração. Como é que moveu toda essa energia? Porque Jesus disse para nós: bom dia, Diana. Beijão, viu? Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Gúbio, através do seu amor, através da sua renúncia, moveu energias superiores. Olha, jorros de luzes, não é? Reforçando o pedido, a misericórdia, né, que ele implorou, suplicou para aqueles sofredores, aplicou passes magnéticos. Imagine, olhou para Jorge e disse: Jorge, levanta-te, estás livre para o necessário reajustamento. Quer dizer, ele estava livre para reajustar-se, ele não estava livre de todo o problema, ele estava livre
daquele enclausuro que era o fato da obsessão. Ele pôde agir, ele teve o poder, ele agiu com o seu poder divino que ele tem dentro dele, como todos nós temos também. Não é? Só não sabemos, né, Maria, ainda mover esse tipo de energia porque nós ainda não sabemos amar, nós não sabemos amar o suficiente, mas podemos fazer muito mais. Se disse Jesus é porque é possível. Se disse Jesus porque é possível. Eu nunca vi o ensinamento do Cristo ser mentira nenhum. Eu nunca vi o ensinamento do Cristo dizer, mas Jesus achou, mas na verdade não é assim. Um palestrante espírita pode dizer que acha uma coisa e não ser. Um cientista do espiritismo, não é? Pode estudar uma determinada coisa e daqui a 3 anos ele descobrir que a teoria dele estava mais ou menos errada e ele acrescentar. Mas nada que Jesus disse pode ter sido, né, protestado. Nada. Tudo que Jesus disse até hoje, não teve ninguém que pudesse provar que era o contrário. Ou que Jesus não estava equivocado porque apareceu outras conclusões, né? Outras teorias para superar. Não. Os ensinamentos de Jesus andam de mãos dadas com as leis naturais divinas, não é? E essas são, as leis de Deus são o quê? São imutáveis. Não vão vir teorias para superá-las, como as leis dos homens, como as nossas ideias, não é? São imutáveis. Então Jesus andava com seus ensinamentos enquadrado ali, dentro das leis naturais, porque ele disse que para vir ao Pai tem que vir por mim, porque a gente ainda não tem o sentido para entender quem é Deus. Então ele, né, desdobrava, vamos dizer, dava pra gente mais mastigado, vamos supor assim, mastigava e dava pra nós, né, Wagner? O que é que você lembra dessa frase? Mastigadinho. O interpelado arregalou os órgãos visuais, quer dizer, o Jorge, né? Parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeramente. No impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida, erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do perfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Então ele se libertou daquela obsessão que estava acabando com ele. Mas por que foi possível isso? Porque foi um momento justo, não é? Nada acontece por acaso. Até para os espíritos agir, tem um momento certo. É porque era o momento ideal para que ele fosse ajudado. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas: meu filho, meu filho! O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo, onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente, com as maneiras de uma criança humilhada, que reconhece a superioridade do mestre. Mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para osculá-las, talvez, pediu-lhe gúbio sem afetação. Então eu fico imaginando a situação do Saldanha, porque eu vejo em Saldanha muito de nós. Vejo em André Luiz muito de nós, daqueles que querem aprender, que estão ali no limite do aprendizado, daqueles que nós ainda apresentamos determinada parte obscura da ignorância, e ele sente aquela... Olha só, você imagina ele está dedicado ao mal o tempo todo? Aquele que ajudou os parentes dele, estava com ele presenciando ele arquitetar cada coisa, mas o Rubio sabe o que está fazendo. Primeiro ajudar o Saldanha, primeiro fazer sentir Saldanha o que é o verdadeiro amor, o prazer de ajudar ele, né? Ele vê a transformação
das pessoas amadas que estavam sofrendo, nos quais, né, Sandra, era o motivo que ele tinha tanto ódio. O motivo de tanto ódio do Saldanha estava justamente limitado no filho que estava ali sofrendo toda aquela desgraça, a esposa, a nora, a criança que ficou encarnada, imagina. Então estava vinculado a tudo aquilo ali, não é? Então qual era o primeiro passo do Gúbio? Libertá-lo daquelas angústias, para que depois ele pudesse dar dele mesmo. Então ele foi agradecer. E Gúbio, muito humilde, sem afetação, porque imagina, o Saldanha ia beijar as mãos dele naquela cena de agradecimento e ele não quis, não é? Porque os espíritos de luzes, os espíritos superiores, são muito discretos. Não se faz o bem para poder estar em ostentação. Já dizia Jesus que quando a tua mão direita fizer uma ação boa, que a esquerda não venha saber, não é? Então, não se evidencia aquilo que se faz, e por mais que tivesse a presença daqueles ali que estavam tentando agradecer, ele não quer, né? Não quer esse negócio de se ajoelhar ou de beijar a mão, por favor, né? E a discrição, né? Quando fazemos as coisas, a gente quer discrição, nós temos que querer a discrição, sem que a gente fique rasgando muita seda. Também tem isso, né, Maria? Quando a gente é ajudado, a gente quer sempre botar em evidência, contar para todo mundo, fulano me fez isso, e expor muito a pessoa. E também tem que ter, até o ajudado tem que ter um pouco de discrição também, porque a gente coloca aquela pessoa numa situação, fica escabriado, né, como diz lá na Bahia, a pessoa fica escabriado. A pessoa fica escabriada, muitas vezes a pessoa não quer que ninguém saiba, ou fica com vergonha dessa situação toda, e a gente toma rasgacedo. Agradecer é um modo que a gente tem de querer ser grato e tudo, mas até nisso a gente também tem que ser um pouquinho discreto, não é? Nós temos que ser discretos. Eu sei que as ações boas são justas que muitas vezes a gente fale delas, porque o mundo precisa de pessoas que fazem ações boas, e muitas vezes é necessário que a gente conte em determinadas circunstâncias para que estimule, né, Maria? A pessoa olha, vê o exemplo e copia. O bem tem que ser copiado sempre, aquela ação tem que ser copiada, mas que a gente tenha muita prudência também, e não ficar naquela repetição, fulano fez isso, fulano maravilhoso, fulano aqui, porque a gente bota a pessoa, né, Maria? Né, Maria? A gente bota a pessoa muitas vezes assim, escabriado, né? A pessoa fica assim, muitas vezes fica assim, escabriado, de receber assim muita coisa, mas tem que saber a circunstância. O que é, Sandra? Vai chorar? Chora não, hein? Bota uma carinha daquela de sorrir. A gente saber a circunstância para agir, né? Porque os espíritos, as pessoas que muitas vezes agem, elas querem discrição, muitas vezes agem com discrição, precisam de discrição. Mas a gente não deixa assim, por exemplo, dizer que a Maria é linda, apesar que a gente está dentro de casa, né? A gente está fazendo propaganda dela, não. Vocês são todos de família, então todo mundo pode saber, por exemplo, que a Maria é linda, que é maravilhosa, que a gente ama ela, não é? Que ela é um tesouro, que ela reza pela gente tudo. A Bahia é linda, a Maria é linda, o Caetano é lindo, tudo lindo, pois é. Então... Não, Maria? Então vamos lá. Fica rasgando seda, não, viu, Sandra? Ou você também. Por favor. Ai, meu Deus. Então vamos. Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Olha, a primeira coisa, somos todos espíritos de luzes aqui, né? Vou falar igual o Dr. Sérgio, vocês todos espíritos de luzes, eu tô falando isso tudo pro pessoal lá fora. Então já se sinta todo mundo lisonjeado. Então, ó, vamos lá. Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Olha, vamos prestar atenção aqui agora. Todo mundo... Presta atenção.
as duas, elas vão despertar. Vocês imaginam a situação de sofrimento que elas estão? E elas vão despertarem. Elas estavam praticamente numa hipnose entre eles, numa simbiose terrível, né? Totem, bom dia. Bem-vindo. Afagou a cabeça de Iracema, e a infortunada mãe de Jorge voltou a si gemendo. Olha, Flor, que coisa incrível. Onde estou? Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção: socorre-me, onde está nosso filho? Nosso filho! Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. Vocês imaginam que ela amava tanto esse marido e ele sempre esteve com ela em muitas situações e ela não o reconhecia? No seu estado de loucura, de desespero. E olha o carinho dela se reencontrar com ele, gente. Olha aquele criminoso, porque Saldanha estava agindo como um criminoso, não é? E olha o amor dela por ele, reencontrá-lo, dizer frases carinhosas, abraçá-lo, beijá-lo. É por isso que eu digo muitas vezes para vocês que quando nós vemos pessoas que cometem erros que despertam a sociedade, o nosso escândalo, né? Que a gente se sensibiliza, que muitas vezes a gente sente até raiva. A gente nunca esquecer que aquelas pessoas têm outras pessoas que as amam, que as querem bem, que sofrem por elas, que muitas vezes aquele algoz foi benfeitor de outras tantas. Isso é um sentimento que nós temos que trabalhar dentro de nós, porque é um sentimento de caridade, não é? Que Deus nos estimula pelo Evangelho a exercer. É indulgência, da gente se colocar sempre assim: poxa, se fosse o meu filho errado, eu ia querer que as pessoas fossem indulgentes com ele, né? Bom dia, Gilda, bem-vinda. Não é? De amar. O presídio, né? Dudu disse ali pra gente, o presídio está cheio de mães quando visita as suas esposas, pessoas que fazem expectativas sobre aquele ser humano, com o dia que vai sair, o dia que vai reencontrá-lo, o dia que aquela mãezinha, né, Maria, faz aquele bolo para levar para o filho querido, o dia que a esposa fica esperando de poder ter o contato de beijar e abraçar seu marido. Olha, gente, é um sofrimento. É aí que nós vamos pensar em amar o próximo como a nós mesmos, de amar os nossos inimigos, é nessas pequenas coisas. Os filhos, olha, hoje é dia de ver seu pai, né? E se arrumam, ficam perfumados, bonitinho, ela vai puxando aqueles filhinhos pelos braços. Ó, gente, é uma má vida, como diz meu marido, diz em italiano, é mala vita. É uma má vida, é uma vida de angústia, que já paga da agora, né? Já está pagando ao momento. Que quando já lesamos as leis naturais, nós já pagamos ao momento, já escata, já começa. E aí nós vamos trabalhando esse amor ao outro, pensando, vamos ver os telejornais, sempre cheio de tragédia, porque a gente fala das coisas boas das pessoas. Os jornais deveriam falar das pessoas boas que trabalham na nossa sociedade, né? Estava falando agora. Mas quando vemos as tragédias, que a gente se comova, que a gente olhe pelo criminoso, que a gente olhe pelo espírito, pelos espíritos violentados, pelas pessoas violentadas, mas que a gente não deixe de ter um espaço na nossa oração, no nosso coração por elas. Porque poucos, e aqui olha a prece do Gúbio falou disso, poucos lembram dos criminosos, poucos lembram dos algozes. Por quê? Porque nós nos revoltamos muito ainda, é bem verdade, mas deixemos um espaço no nosso coração, nós nos sentimos muito melhor, que a gente se comova, né? E olha o amor dessa esposa, assim, vendo o seu marido, que era o Saldanha. Eu vou continuar aqui que vocês vão ver que emoção mais pra frente. O obsessor da doente que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio, instintivamente
rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. Vocês imaginam, ele se encontrou numa situação que ele nem sabia como agir. Então olha assim para Gubi, agora o que eu faço? E agora o que eu vou fazer? Não é? Em que mau sonho me demorei? Indagava a desventurada irmã, chorando convulsivamente. Que cela imunda é esta? Será verdade que já atravessamos o túmulo? E em crise de desespero acrescentava: temo demônio, ó Deus meu, salva-me, salva-me. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao nosso lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente. Olha, gente, isso é uma frase. Ela perguntou para ele: o fulano, Saldanha, por que você não... Meu amor, meu bem, o que foi que houve? Você ficou calado? O que houve? Você não tem uma palavra de consolo? Não é? Você já pensou, gente? E olha a resposta dele. Eu queria pedir ao Dudu para digitar para mim na tela, que é para vocês lerem e relerem. Olha a resposta que o Saldanha deu. Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. Eu ainda não aprendi a ser útil. Não sei confortar ninguém. Vocês imaginam? Ele ficou tão vinculado na ignorância, no ódio, no rancor, que ele não sabia nem confortar, gente. Vocês imaginam que estacionamento espiritual? Que parada ali, sem saber como agir. Gente, isso é duro. Vamos pegar essa frase e vamos colocar no nosso convívio, no nosso dia a dia. Vocês entendem o porquê nós temos que ser útil a todo momento? Porque nós não podemos nunca negar uma frase de conforto a ninguém. Vocês entendem porque as orações são úteis também? Vocês entendem a lógica de poder, de colocar-se a pedir por um outro alguém? Não é, Maria? Confortar, abraçar. Aqui a gente não pode abraçar fisicamente, mas às vezes um companheiro está com problema, a gente dedica ali aqueles 2 minutos, né, Maria? E conversa, aquela pessoa fala e você dá uma palavra de conforto. E aquela pessoa diz assim: olha, reza por mim. Porque muitas vezes a pessoa sem autoestima, não está acreditando no seu potencial, e diz assim: olha, eu oro, mas você ora por você também, e a gente vai orar. Seja confiante, não é? Porque a gente tem certeza que aquela pessoa, ela tem confiança, né? A gente fala assim, fulano, né? Às vezes o fulano tá fora do problema. E estando fora, tem mais lucidez, não é? De ver melhor do que eu no momento que estou até o pescoço no problema. Né? Olha o dar, olha ser útil, olha confortar. Nunca negue uma palavra de conforto. Nunca negue. Eu conheci uma determinada pessoa que tinha tido 2 relacionamentos e disse assim pra mim uma vez que tinha se separado da primeira pessoa, desse primeiro relacionamento, se encontrava com a segunda. E foi uma troca que ele tinha feito, tinha sido desleal com a primeira, ficou com essa. E disse assim pra mim uma vez: você sabe, fulana, Ju, que uma vez eu vi uma situação no jornal de uma violência com a criança, alguma coisa, e chorei, me emocionei, chorei, um homem. Chorei, me emocionei, chorei.
E aí a segunda esposa passou por ele e disse: que é que tá chorando, gente? Oxi, agora fica olhando televisão e fica chorando. E ele disse assim pra mim: poxa, meu coração doeu tanto naquele momento. E eu me calei. Mas eu tinha certeza que se fosse fulana, a primeira, tinha vindo naquele momento, tinha sentado do meu lado, me abraçava e dizer: o que é que foi que tá chorando? O que é que você tá chorando? Teria enxugado minhas lágrimas, sabe? E eu teria explicado que era para aquela notícia que eu tinha visto na TV, e teria me abraçado e teria me confortado. Viu o saber confortar? Um minutinho que eu vou confortar uma outra pessoa aqui. Segura aí, Maria. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Bom dia, Muriel, Landa, Gilda, Tote, Só Menezes, Eli querida, que eu não havia cumprimentado. Sejam bem-vindos, Eduardo, Soldado, a Kátia, a Clau. Ai, que lindo. Visdom, Nádia. É isso, vai lá, tô descendo. Fui confortar alguém que tá desesperado na porta, me chamando, inconsolável, não é? Diz bom dia. Bom dia. Tudo bem? Diz tudo bem? Tudo bem? É, quer conversinha não? Vai trocar o i, vai. Eu não funciona. Ah, sim? É. Entrou tudo uma coisa muito caseira, né? Entrou menino, até o cachorro veio, ficou aqui. Ai, meu Deus, povo carente. Gracinha, né? Aí o tio Dudu fica que fica. Ai, então vamos lá. Gente, ele responder a esposa dessa maneira foi muito forte. 3 aninhos, Aninha. 3 aninhos. E ele vai aqui, ó. A essa altura, a sofredora mãe então desperta. Passou a interessar-se pela companheira de infortúnio que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta, crendo a custo tratar-se da nora, que se lhe fizera irreconhecível. Apelou aflita. Irene, interveio Gúbio com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Então, olha, a Irene era suicida, não sei se vocês lembram. Então a situação da mãe do Jorge, esposa do Saldanha, era diferente do da Irene, né? O da Irene era uma situação ainda mais grave. Mesmo assim, Gúbio foi lá nos centros cerebrais, provavelmente, não é, na pineal, para que ela ganhasse, não é, consciência de si mesma. É muito provável, certo? Para que ela despertasse de um sono, vamos supor. Ela ainda estava meio tonta naquela situação ali. Certo, vai lá, vai. Então, deixa eu achar aqui onde eu parei. Então, transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz. Sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Então, ela sendo suicida, ela se suicidou com veneno, né? Então, ela colocava essa mão na garganta, porque ela ainda sentia, né, os efeitos do veneno, do corrosivo, né, na sua garganta. Nosso orientador, vigilante, segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda. Ministrou-lhe recursos magnéticos balsâmicos sobre a glote, na garganta, né, aqui, e sobretudo ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Então, por que lá? Porque ela ainda tinha, você vê o corpo espiritual como sente realmente os reflexos, como se fosse a vida material? Ela tinha o gosto
do veneno na boca, não é? Tinha a garganta ainda em brasas, destruída, e ele deu um alívio para ela. Existem muitos casos, relatos que nós temos de obras mediúnicas, que muitas dessas pessoas que cometem suicídios, elas são socorridas e tudo, mas elas ficam com aquela ferida ali no local, acusando dor, sofrimento por muito tempo, até que essa ferida vá cicatrizando, porque o problema está na mente, na culpa, né? Na culpa do próprio espírito de ter lesado as leis divinas, que é a própria vida. Se ficou claro isso, que eu falo assim por cima, mas se ficar alguma dúvida pode perguntar, tá bom? Se eu for capaz de responder. Embora despertada, a suicida não mostrava relativa consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo da sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Então, uma das maiores angústias do suicida é perceber que a vida não acaba. Porque quando ele tenta contra si mesmo, é porque ele quer que a vida acabe. Ele quer que a sua tristeza acabe, que o seu desespero acabe. Bom dia, que sapeca, bem-vinda. Bom dia a todos que chegaram, tá? Ele quer que aquilo acabe. E quando se percebe vivo e o sofrimento muito maior, é desesperador. Então não tinha o mínimo de noção. Porque se vê viva. Não é, Dudu? Se vê viva. Percebe-se viva, vê com o corpo ainda, se vê com a ferida na garganta. Olha que coisa alucinante. Diz, eu tentei contra mim mesma, mas eu não morri. Fiquei só com a sequela, né, no caso. Mas ela estava com uma verdadeira sonâmbula. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, exclamou estentórica: Jorge, Jorge, ainda bem que o veneno não me matou. Perdoa-me o gesto impensado. Curar-me-ei para vingar-te. Assassinarei o juiz que te condenou a tão cruéis padecimentos. Observando, ao contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou: Ouve, atende-me. Onde dormi tanto tempo? Nossa filha, onde está? O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta dos centros perespirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Ele já estava bem melhor, ele foi lá, se colocou na cama e estava agora com um problema só seu, não é? Com as dificuldades que ele já acusava sozinho. Então não percebia mais nada, graças a Deus, né? O Gúbio tinha ajudado. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando: Aquieta-te, minha filha. Sossegar-me eu, protestou a infortunada. Não posso. Quero tornar a casa. Esta grade me asfixia. Cavalheiro, por quem é? Reconduza-me ao lar. Meu esposo permanece encarcerado injustamente. Estará por certo dementado. Não me escuta, não me atende. Por minha vez, sinto a garganta carcomida do veneno mortal. Quero minha filha e um médico. Então ela não tinha o mínimo de noção que ela estava desencarnada, não é? O marido ela dava por maluco, por demente, porque não estava respondendo ela. E quantos espíritos se encontram nessa situação de reconhecer-se a custo, a muito custo, de que está desencarnado, né? E às vezes eu fico assim pirando nisso, porque quando nós vemos os filmes, nós vimos o filme Sexto Sentido, que tem muito sentido naquele filme, e tantos outros filmes, os outros também foi um filme ótimo, que fala sobre isso, e a pessoa não se perceber. Eu acho isso incrível. Na pessoa viver paralelamente ali e não perceber-se desencarnado. Será que não percebe? Meu Deus, como é? Fala com o desencarnado, mas não está vendo que não responde? Que coisa estranha, não é? Não percebia a sua própria... Não tem noção. Muitos vão nas famílias, falam com os parentes, estão ali e ninguém responde. Fica chateado porque o parente não responde, porque a mulher não responde, porque o filho fica ali, poxa, ninguém pensa em mim,
Mas será que não percebe, por exemplo, que não tem mais, não é? Aquela convivência. Muitos se sentam na mesa para comer. Vocês imaginam isso? Então eu tenho uma impressão que deve criar também. Diana, essa pessoa não pega nenhum objeto? Como assim, Diana? Como não pega nenhum objeto? Ah, sim, você dizer que só pegar e não conseguir segurar? Acho que é isso que quer dizer, né? No caso, dimensionalmente, não consegue manter aquele objeto na mão. Pois então, é nisso que a pessoa não consegue, ela cria uma ilusão. Sabemos, por exemplo, que os espíritos, eles podem também criar determinados objetos. Entendeu, Diana? Então, eles podem com a própria mente criar. Cria o cigarro, não, ele está pensando, é uma ilusão. Porque não é material. Então, eles ficam vivendo ali. Então, eles têm aquela impressão que sentou, que comeu. Até começar a analisar, não é? Vai plasmando, né, Maria? Vai criando. Até eles começarem a perceber que aquela sensação não é igual de quando estava encarnado, né? Continua indo para o trabalho, fazendo a sua rotina. É incrível. Aí eles vão percebendo. É por isso, Diana, que é necessário a desobsessão. É um trabalho muito, muito lindo. Porque com o contato do fluido do próprio médium, porque poderia aparecer o espírito para ele, não é isso? E dizer assim, olha só, você está desencarnado e socorrista, eu vou te ajudar, vou te levar diretamente pro socorro, pro hospital, pra colônia, aquilo que seja. Mas é necessário para que ele tenha um choque fluídico. Ele precisa ainda dos fluidos animalizados do médium, né? Para que ele entenda, é tipo assim, toma aquele choque, ele começa a entender quem é ele, né? Vai se reconhecendo como espírito. E aí é quando o próprio encarnado, que ele reconhece como igual, vai dizendo, conscientizando ele, observe, meu irmão, você consegue pegar isso aqui? Aí ele vai tentar pegar e não consegue. Você está vendo que a mão é do médium? Você está vendo que você está falando pela boca do médium? E assim via, para que ele possa entender que por isso que ele não tem a comunicação com os encarnados. Porque o que ele fala dimensionalmente não é mais possível. Né? Dê um minutinho aqui. Maria, sobe um segundinho, que o meu mic apitou. Tem que botar aqui no carregador, sobe aí. Oi, gente. Oi, gente. Eu tô aqui com a Dualba. E a Dualba tá mandando um beijo para todos vocês de salinha, tá? Ela disse que tá com saudade de todos, diz que não pode estar aqui, porque tá cuidando do pai dela. E lá onde o pai dela tá, tem um computador, mas não tem o pau-talk para entrar, tá bom? O pai dela já tá bom, tá? A nossa Dualba, tá? Dualba. A nossa Robinha da sala, que tá com o pai doente. E tá mandando um beijão para todo mundo aqui, tá? Isso, a Dualba. Isso, a Dualba Totti. Você não lembra da Dualba? Ok, Visdom, um beijinho no teu coração, viu? Muita paz e muita luz. Isso, eu tô mandando, eu vou transmitir a ela, tá? Juju, sobe lá. Obrigadinha, Maria. Manda um beijão pra ela, bem grande, tá? Espero que ela esteja aqui com a gente o mais breve possível. O Dudu disse ali pra gente: a consciência da morte suicida não arremete mais aos seus entes, até que ela passe por todas as suas experiências do que fez ao corpo físico. Afinal, ela suicida. Ela vai passando por todas as dificuldades, né? Até porque Dudu e Diana que fez a pergunta ali. Eu falei no caso geral, né? Dos desencarnados que não se reconhecem. Mas o suicida, ele tá cheio de fluido vital, não é? Ela tá cheia de fluido vital ainda. Então, ela tem que, como se diz, vamos dizer, vai ter que consumir aquele fluido vital que ela ainda tem. Então, ela tem muita sensação. Tem muita sensação das dores, de diluir, né? Dissolver. Muita sensação da vida. Das dores que está sentindo, suas angústias, a culpa, porque isso está tudo dentro da própria consciência do espírito, né? A culpa, porque não se enganem, dentro de si se sabe que se está lesando as leis divinas, porque Deus está
né? A centelha divina está em nós. Então sente tudo, ela está ali praticamente abafando que ela está viva. A morte natural é quando acaba o fluido vital. Tá lá no Livro dos Espíritos, né, Totti? É quando acaba a falência dos órgãos. Então não tem mais o fluido vital, né? A morte natural, no caso. Não tem o fluido vital e ali vai consumindo. Então os órgãos já não começam a não funcionar. A máquina já começa a dar defeito e aí se efetua mal. Exatamente. É por isso, Totem, por exemplo, que quando existem determinados espíritos encarnados, que eles precisam estar mais um pouco de tempo, a espiritualidade muitas vezes doa, né? Intervém. São intercessões, né, que se intervêm com determinado fluido por um toque de tempo, para que essa pessoa possa ficar mais um pouquinho. Acontece. O próprio Divaldo disse que aconteceu com ele, acho que 2 vezes, não foi, gente? O Chico várias, postergar para que eles pudessem concluir uma determinada atividade. Observem bem que muitas vezes, viu, Totem, em determinadas situações, quando a pessoa está de uma doença, a pessoa está morrendo, está desencarnando, e de repente a gente vê aquela pessoa ter aquela melhora. Já não acontece muito isso? Fulano melhorou, menino, melhorou. A pessoa ganha lucidez, muitas vezes acorda, conversa, conta determinadas situações, se lembra, não é? Dá conselho, dá o último beijo, todo mundo fala, ai que bom, fulano vai ficar bom. Teve uma melhora, tal, não é? Mas é porque a espiritualidade deu a melhora repentina, né? É uma melhora repentina, mas é uma melhora da despedida, né, Sil? Doa aquele fluido momentaneamente, porque muitas vezes a família fica ali, então a família dá aquele respiro, assim, que bom, tá melhor, muitas vezes a pessoa vai pra casa, sai do hospital e tal, e aí pra pessoa conseguir se desligar. Mas muitas vezes, viu, Totti, precisa também que a pessoa tenha consciência para poder dizer uma última frase, não é? Para dizer uma determinada circunstância, para esperar para cumprimentar uma pessoa, despedir de outra. Existem vários porquês, né? Por exemplo, a minha avó, quando desencarnou, teve uma melhora dessa. Quando ela desencarnou, teve uma melhora súbita, tiraram o oxigênio, disse que ela podia ficar um pouquinho, e ela estava muito mal. E todo mundo foi pra casa, meu irmão assim também, espírita, falou, tô desconfiando dessa melhora de minha avó. Ela melhorou, conversou, conversou com minha mãe disse, deu notícia do filho que estava fora, e tudo bem. Todo mundo foi pra casa, no outro dia chamaram pra ela, né, chamaram o médico e disseram, ó, já foi, se despediu aí, foi embora. Não acontece, quando a gente vê, tem, não sei quem foi que contou que a pessoa acordou de um coma, foi aqui na sala? Acordou de um coma, deu todas as orientações familiares sobre aquilo que teria que fazer com si, tal, daqui a pouco a pessoa foi embora. Muitas vezes para se desculpar, não é, Totti? Poder dar tempo de conversar com alguém, mandar pedir desculpa, então. Então, que era a questão do fluido, né? Da doação do fluido. Existe doações de fluidos que podem prolongar 1 mês, 2 meses, e quem sabe quanto, né? Depende da necessidade. Raramente, né? Eu penso que seja muito mais raro do que a gente imagina. Então ela diz assim, olha, eu quero a minha filha e quero um médico, porque ela está reconhecendo que ela está doente. E observe que uma das primeiras frases que ela disse foi assim, ainda bem que o veneno não me matou para aquele ato impensado, né? Olha como ela sabia. Você está vendo? Como ela sabia. Olha como se o suicida pudesse ter uma segunda chance, como ele queria ter. Naquele momento que ele se encontra ali do desvaneio, coisa assim, conseguiu se salvar, desencarnou, ainda bem que eu não morri. Graças a Deus que não dei conta. Né? Você viu no despertar dela, Dudu? Aquele ato impensado, ainda bem que eu não morri. Olha só. Eu vou concluir aqui. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça. Filha,
As portas de tua casa no mundo cerraram-se para a tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo, já liberado dos compromissos do matrimônio carnal, e tua filha, desde muito, foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. A desditosa criatura rogou-se de joelhos soluçando. Então morri? A morte é uma tragédia pior que a vida? Clamou desesperada. A morte é simples mudança de veste, elucidou Gúbio sereno. Somos o que somos. Depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. Vou dando uma paradinha aqui, deixando essa reflexão conosco, que depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso e o inferno que nós criamos a nós mesmos. Nós somos aquilo que criamos, aquilo que pensamos. Nós levamos conosco a malinha, a bagagem daquilo que construímos. Nós estamos muitas vezes ligados a sentimentos inferiores ainda, que nós já podíamos, se tivéssemos o mínimo de boa vontade, de liberar-nos. Que era, sim, Dudu disse ele pra gente, lembrando que o caixão não tem gaveta, não levamos nada daquilo que possuímos aqui, mas levamos sim as nossas ações, é a única coisa que a gente leva. Nós levamos o paraíso, que nós já vivemos o paraíso no momento atual, se quisermos, não é? Nós levamos também o inferno, porque o paraíso e o inferno é um estado de espírito. Nós sentimos o paraíso, nós sentimos o inferno, nós sentimos a Deus o tanto que queremos, se quisermos. Nós podemos ter um problema e passar por ele sem que aquilo seja um inferno. Porque nós vamos ter os sentimentos da resignação, por exemplo, está lá no Evangelho, a resignação, a indulgência. Basta um verbo. Querer. Querer é poder. É verdade. É verdade. A gente pode até querer as coisas materiais e elas não se concretizarem, porque aí entra o não de Deus. E esse é o não mais correto para as nossas vidas. Mas nós podemos querer que a vida fique linda e basta que, Senhor, que nós a fazemos assim. Senhor Jesus, basta querer dar amor hoje a meu filho que volta da escola, ao meu marido que volta do trabalho, e isso pode acontecer, porque eu quero. Hoje eu quero ser feliz, hoje eu quero sorrir. Isso pode acontecer sim, Jesus, pode. Porque eu quero, depende de mim sorrir, depende de mim abraçar, depende de mim pedir desculpas àquele que eu errei. Assim, ó Cristo, Mestre, depende de mim perdoar, porque se eu quiser, eu posso. Eu tento. Eu dou o primeiro passo para o perdão. Senhor Jesus, eu posso doar, eu posso amar, eu posso sentir, eu posso estar em conexão contigo. Basta que eu queira isso. Então, nosso verbo de aprendizado hoje, para nossa reflexão, é querer. Eu quero estar com Cristo hoje. Eu quero ser melhor hoje. Eu quero amar mais hoje. Eu quero sorrir mais um pouco. Eu quero abraçar um pouco mais. Eu quero chorar, se for o caso, para me desabafar, para dividir as minhas emoções. Que os espíritos amigos nos iluminem, porque eles querem a nossa felicidade. Graças a Deus. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.
que nós possamos sentir a amizade, né, o amor dele por nós. Muito obrigada.